Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, e hoje a discussão é: voltamos à era do CDB, Felipe? Mas antes, eu queria agradecer um agradecimento especial aqui pro Francisco, que mandou pra gente um questionamento lá. Não foi só elogio, né? A gente recebe alguns elogios, mas também recebe perguntas, então vamos responder o Francisco ali. Ele perguntou, ele assistiu aquele nosso podcast que a gente comenta sobre as curvas de juros, sobre, né? Pré e pós, né? Sobre, como exatamente, escolher, né, o investimento. Pré e pós, e queria entender um pouquinho mais sobre o olhar para essa curva, né? Como é um assunto que a gente não consegue abordar em um podcast pocket e muitas vezes a gente precisa de uma dinâmica maior, com tempo maior, eu sugiro para você, Francisco, acesse um bate-papo que a gente teve lá em 2020 com o Jefferson. Ele é especialista em renda fixa, tá lá no YouTube da Mais Retorno. Se você clicar na pesquisa do YouTube, Mais Retorno, espaço Jefferson com 2 Fs, você já vai encontrar o bate-papo aí que a gente teve com ele. Mas a gente vai deixar aqui na descrição para facilitar também. Isso, também. A gente deixa aqui na descrição, acho que fica mais fácil. Mais prático. Exatamente. Deixa na descrição aqui, mas fica aqui a nossa sugestão de busca para você realmente encontrar a resposta aí para essa pergunta. E, novamente, teve questão, teve alguma dúvida? Mande pra gente. Agora, entrando no tema, voltamos à era do CDB, ô Felipe? Ó, eu sempre fui o defensor de que a gente nunca saiu, tá? Né? A gente fez aqui pelo menos uns 2 episódios de A Renda Fixa Morreu, ou qualquer coisa assim, até com convidados de fora e tal. Foram episódios muito bons, inclusive, quem quiser voltar pra ouvir na época. E a gente falou assim, eu não tenho essa de renda fixa morreu, mesmo quando tava a 2% lá, apesar que naquela época tava difícil mesmo, porque era juro real negativo. Mas, né, depois quem nos acompanha mais tempo sabe, a gente sempre falou aqui que não existe esse negócio de juro real negativo no Brasil a longo prazo. Isso aqui é uma maluquice que não vai durar. E de fato não durou um ano. Né? Agora a gente voltou para juro real aí de quase 6%. Né? E assim, a renda fixa, ela tem um papel na carteira de todo mundo. Mesmo do cara mais agressivo possível, esse cara tem que ter um dinheirinho em renda fixa que seja para liquidez de oportunidade dele. Perfeito. Porque não é todo dia que vai ter ação a preço bom para comprar. Se for um cara ultra especulativo, traderzão e tal, não é todo dia que ele vai ter um bom negócio ali na bolsa. Então ele vai ter que ter uma reservinha para, sabe, o cara que tá de sniper ali esperando. Assim que passar a oportunidade, ele tem a liquidez que ele precisa para pegar aquela oportunidade, né? Então, para mim, nunca acabou a era do... Porque CDB acaba sendo, né, assim como uma LFT, por exemplo, uma boa alternativa de liquidez, né? Perfeito. O que acaba acontecendo no mercado? Existe uma corrida dado o custo de oportunidade, né? Então, se a gente tem juros de 2%, imagina alguém que tem uma dependência de renda, essa pessoa ela vai querer encontrar alternativas para manter o seu padrão, né, de renda. Sai de um juro de 1% ao mês, de repente ele se vê num juro que praticamente o que ele ganhava no mês ele vai ganhar no ano, realmente acaba tomando algumas atitudes e assumindo riscos que são importantes para determinar uma renda mais de acordo com o padrão de vida, né? Só que a gente tem que entender que a gente está no Brasil, né? No Brasil, no mesmo movimento de queda, de alta, e quem acha que a gente vai se manter nesse patamar de juros está totalmente errado. O que eu falar aqui não é o que vai acontecer, tá? E é fato, né? No Brasil, você pega início de 2021, todos os analistas erraram. A rodo. Quem brincou na mesa de bar que acertou, né? Aquele cara, Brasil, o juro vai pra 14. Vocês estão... Não, e os analistas falam, não, juro de 4, né? O mais pessimista, né? Por isso que o Alemir lá do Monkey Stocks sempre fica no topo lá das... A seleção aleatória, o cara tá sempre no topo dos rankings de retorno. Né? Exatamente. Mas é natural, por conta desse custo de oportunidade, ter essa fluidez. Então, nesse momento de alta de taxa de juro, muita gente que se deu mal na renda variável, e realmente se deu, 2021 foi terrível por conta dessa alta de taxa de juros, uma reprecificação no mercado, uma corrida novamente para a renda fixa. Então,
compartilho desse seu sentimento também, que CDB nunca morreu, né? Não voltamos à era. Talvez estejam recebendo um pouquinho mais de aportes agora, mas nunca saiu, né, das possibilidades de alocação. Mas, de fato, nesse momento acaba tendo mais intensidade. O que é importante a gente sempre fazer boas comparações, tá? Uma vez que eu coloco meu investimento em um CDB, compare esse CDB com um título público, uma LFT. É isso aí. Porque eu vi, não foi uma vez, algumas vezes, um CDB pagando menos que um título público. Na verdade, você para pra pensar, né, cara? A mudança de agora em relação ao passado é que finalmente, né, pro grande público pelo menos, tá tendo CDB de bancão que é competitivo em relação ao título público. Porque historicamente era bizarro, você corria um risco maior, porque qualquer risco é maior do que título público, teoricamente, era mais LFT, né? E às vezes o bancão te pagava lá 60% do CDI. Não faz o menor sentido, né? Não, e isso a gente viveu por muito tempo. Hoje, menos, mas ainda tem. Ainda existem as pegadinhas, ainda existem aquele saldo que aplica automaticamente. Ainda tem essas bizarrices. E no Brasil, para quem, o custo de oportunidade eu vou usar em 2 meses. Poxa, existem ferramentas mais assertivas para essa estratégia de alocação. Não que isso vai fazer uma grande diferença para o patrimônio, mas uma vez que você foge um pouquinho de imposto, que é mais caro no curto prazo, talvez se torne mais eficiente seu fluxo de alocação. Mas sim, é importante sempre fazer os comparativos, compare. Se você só gosta de banco, eu sugiro você, pega uma corretora, abre uma conta sem compromisso e vasculha a plataforma de renda fixa desses caras. Você vai ver que existem coisas bem competitivas, muitas vezes está debaixo do nosso nariz ali e a gente acaba não acessando porque ninguém falou, ninguém deu o toque. Então tá aqui o toque, né? Olha lá, compare com os concorrentes, porque a concorrência faz com que você tenha melhores produtos ali na hora de fazer o seu fluxo de alocação. E o CDB é uma entrada natural, porque todo mundo fala do FGC, né, Felipe? O FGC, ele é uma estrutura que, entre aspas, gera uma garantia até R$250 mil por instituição. Numa quebra de uma instituição, se você tiver um CDB de 200 mil, você recebe 100% disso. Se tiver 300, você só vai receber 250, limitado a R$1 milhão de aplicação. Isso traz uma sensação de segurança. E a gente pode dizer que isso se reflete, sim, numa segurança para os pequenos bancos e para os médios, entre os médios e pequenos. Porque a partir do momento que começa a ficar um banco médio para grande ou um banco grande, nem FGC segura uma quebra dessa, né? Mas aí a gente tem outros mecanismos também, né? Que você pode ficar mais tranquilo com o bancão. Primeiro que assim, ele é um bancão, ele é gigante. Para você quebrar um bancão desse... Já quebrou o país, né? Você tem que fazer muita cagada, né? E claro que é possível, você pode ter sempre um Lehman Brothers da vida, né? Mas é mais difícil, né? Do que um pequenininho ali que qualquer chacoalhada no mercado o cara pode já não ficar... líquido e... Exatamente, né? Não conseguir saldar ali resgates e tudo mais, né? Então já é mais difícil por aí. Em segundo lugar, a regulação sobre os bancões, ainda mais num país como o Brasil, que é muito concentrado, acaba sendo bem mais rígida, né? Tanto que os bancões vivem chorando aí que eles têm muito mais restrição do que as fintechs, que o Banco Central abriu as pernas para as fintechs, e é assim mesmo, né? Porque as fintechs se quebrarem, vão ter um impacto bem menor sistêmico, né, para a economia como um todo, do que se quebrar um bancão, né, um Bradesco, um Itaú, um Santander, etc. Né? Então é muito mais regulado. E terceiro, que não é super seguro e tranquilo, não sei o quê, mas se um bancão desse começa a apresentar indicadores de que as coisas não estão indo bem, que ele está frágil, aí as ações vão começar a despencar, né? O mercado para esse bancão não vai ficar muito favorável, pode crer que um outro bancão vai vir e vai abocanhar porque ele quer a carteira para ele. É só olhar o que aconteceu em 2008, né? Unibanco tava lá, um baita bancão, não sei o quê, começou a ficar frágil, aí veio o Itaú, e virou o maior banco privado do país, né? Exatamente. Então, apesar de, que nem você falou, se quebrar o FGC não segura, ainda tem outros mecanismos que também vão proteger o investidor se chegar num cenário desse, né? Perfeito.
por que eu queria trazer isso? Que hoje existem alternativas, não só para o investidor qualificado, aquele que investe mais de 1 milhão no mercado, mas para o pequeno investidor também em grandes empresas emitindo dívidas. Uhum. E essas empresas muitas vezes emitindo dívidas isentas de imposto de renda, que aí de fato você consegue trazer um ganho acima de uma inflação, né? Uhum. Algo que o imposto de renda não corrói. Por que eu estou dizendo isso, né? A era do CDB significa que renda fixa hoje não está restrita a CDB. Hoje a gente tem um universo muito mais que favorece o investidor. Uhum. E muitas vezes, se você estiver naquele bancão com aquela plataforma ruim, você não vai conseguir encontrar. Tem que acessar, tem que dar 80 cliques para chegar naquele ativo que muitas vezes não remunera bem a parte do banco, por isso que ele esconde um pouquinho mais, mas acessa uma corretora de mercado, uma fintech, como o Felipe falou. Esses estão realmente abrindo para o mercado ali todas as alternativas, mesmo que não sejam rentáveis para eles mesmos, porque é uma forma de atrair o público. Então comparem, vejam. Não existe realmente a era do CDB, mas é um momento interessante para a renda fixa. Então não fique restrito ao CDB. Olhe outras alternativas, né, Felipe? É isso aí. Crédito privado também chegou para ficar, né? É uma coisa que até 2016, 2017 não existia, ninguém ligava, e hoje em dia está importantíssimo aí. A gente vê cada vez mais emissões de CRI, CRA, debênture incentivada, debênture normal também comum. Então, oportunidade de renda fixa não falta. E eu vou até abrir um parênteses aqui para essa parte da nossa conversa, que uma vez eu tive conversando com o investidor e ele, eu gosto de CDB e gosto de aplicar em ações, mas não gosto do crédito privado. Aí, o que você investe? Essa empresa. Tá bom, mas sabia que essa mesma empresa que você investe em ações, você conseguia comprar o crédito dela? E é um crédito privado? E sabia que se essa empresa quebra, quem comprou a debênture dessa empresa recebe antes do que o acionista? Então, muitas vezes está no modelo de entender o que tá acontecendo. Muitas vezes as pessoas, não, crédito privado. Mas as empresas listadas emitem dívidas. E essa empresa, a grande maioria, rating altíssimo, com patrimônio gigantesco de segurança para emissão de uma dívida dessa. Então, às vezes vale a pena testar, né? Pega uma parte do teu investimento, começa a testar, começa a entender como funciona esse sistema. Sem dúvida nenhuma, você só tem a ganhar na diversificação do seu portfólio, na diversificação das suas rendas fixas e no retorno acumulado no longo prazo. É isso aí. Esse ponto é bem importante, hein, galera? Risco de crédito não só dá uma machucadinha aqui em volatilidade, não. Ele mata, tá? Então tem que diversificar mesmo. Não vai com muita sede ao pote, não. Perfeito. Então ficam aqui as nossas dicas. Se você estiver ouvindo a gente pelo podcast, agora tem um negocinho que são as estrelinhas. Então, se você puder, deixa ali as suas estrelinhas aqui para o nosso Retorno Cast. Se você estiver vendo a gente no YouTube, dê o seu like. Se não for cadastrado no nosso canal da Mais Retorno, se cadastre no nosso canal da Mais Retorno. Se tiver dúvidas, críticas, sugestões, coloquem nos comentários aqui do YouTube ou mande pra gente no retornocast@maisretorno.com. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.